Vamos iniciar a nossa leitura. Está um pouquinho atrasado, mas é com problemas na conexão aqui, né? Vamos ler hoje. Quais capítulos são? 18, começa no 18. Não, no 19. Ontem foi 15. Não, 15 eu 16. Terminei. Você leu ontem 16, 17, 18. Então, hoje é 19, 20 e 21. Isso. Bíblias na mão, todo mundo aí? Apostos? Depois vou ler, depois o Glauco dá uma palavra. Beleza? Então vamos lá. João 19. Então Pilatos negou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados teceram uma coroa de espinhos, puseram-na em sua cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Aproximando-se dele, diziam: "Salve, Rei dos Judeus!" e davam-lhe bofetadas. De novo, Pilatos saiu e lhes disse: "Vede, eu o trago para vós, para que saibais que não acho nele crime algum." Quando Jesus saiu, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura, Pilatos lhes disse: "Eis o homem." Vendo os principais sacerdotes e os seus guardas, gritaram: "Crucifica-o, crucifica-o." Mas Pilatos respondeu: "Tomai-o vós e crucificai-o. Eu não acho nele crime algum." Responderam os judeus: "Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus." Tendo Pilatos ouvido esta declaração, mais atemorizado ficou. Entrando de novo na residência oficial, disse a Jesus: "De onde vens?" Mas Jesus não deu resposta. Disse Pilatos: "Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e para te crucificar?" Respondeu Jesus: "Nenhuma autoridade terias contra mim se de cima não te fosse dada. Aquele, porém, que me entregou a ti, maior pecado tem." Desde então, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus continuavam a gritar: "Se soltares a este, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei se opõe a César." Ouvindo Pilatos estas palavras, levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa e quase meio-dia. Disse Pilatos aos judeus: "Eis o vosso rei." Eles, porém, gritaram: "Fora, fora, crucifica-o." Perguntou-lhes Pilatos: "Hei de crucificar o vosso rei?" Responderam os principais sacerdotes: "Não temos rei senão César." Finalmente, Pilatos o entregou para ser crucificado. Versículo 17. Então os soldados levaram Jesus, ele próprio, levando a sua cruz. Saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou escrever um título e o fez pregar na cruz. Nele estava escrito: "Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus." Muitos dos judeus leram esse título, pois o lugar onde Jesus fora crucificado era próximo da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Disseram os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: "Não escrevas o Rei dos Judeus, mas que ele disse: 'Sou o Rei dos Judeus.'" Respondeu Pilatos: "O que escrevi, escrevi." Tendo os soldados crucificado Jesus, tomaram as suas vestes e dividiram-nas em 4 partes, uma para cada soldado. Tomaram também a túnica, que era sem costura, toda tecida numa só peça, de alto a baixo. Disseram uns aos outros: "Não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será." Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura: "Dividiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes." Foi o que fizeram os soldados. Junto à cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus ali a sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: "Mulher, eis o teu filho." Depois disse ao discípulo: "Eis a tua mãe." Dessa hora em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Versículo 28. Mais tarde, sabendo Jesus que tudo estava consumado e para que a escritura se cumprisse, disse: "Tenho sede." Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja, colocaram-na numa vara de sopo e chegaram-na à sua boca. Quando Jesus recebeu o vinagre, disse: "Está consumado." E inclinando a cabeça, entregou o espírito. Como era o dia da preparação, os judeus, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, porque esse sábado era um grande dia,
rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados da cruz. Foram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro que com ele fora crucificado. Chegando-se, porém, a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados trespassou-lhe o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. Aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais. Estas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. E como diz outra Escritura, olharão para aquele a quem trespassaram. Versículo 38. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas em oculto, por temer os judeus, pediu a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus com a permissão Com a permissão de Pilatos, ele foi, tirou o corpo da cruz e o levou. Foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. Tomaram o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis de linho com as especiarias, como os judeus costumam fazer na preparação para o sepultamento. No lugar em que Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, no qual ainda ninguém havia sido posto, porque o sepulcro ficava perto, e por causa da preparação dos judeus puseram ali o corpo de Jesus. Capítulo 20. Quer ler? Vamos lá. Só para a gente continuar aqui, queridos, né? Só para a gente tá construindo ali, né? Dentro daquilo que nós estamos meditando e buscando. Aqui nós vemos, né, alguns fatos que todos nós sabemos e eles são cruciais para a nossa fé, que são fatos relacionados ao cumprimento ali, né? Jesus sendo preso, Jesus sendo açoitado, Jesus ali se entregando àquela cruz, e cada detalhe desse nós vemos o cumprimento também de uma palavra, nenhum dos seus ossos seriam quebrados. Então tudo isso, aqui nós estamos vendo o desfecho daquilo que aconteceu, daquilo que tem um significado poderoso, que não foge daquilo que nós falamos, do crer, do estarmos firmados e crendo. Ele é o Filho de Deus, Ele é a resposta. Vamos lá então para o capítulo 20. Na madrugada do primeiro dia da semana, sendo ainda escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu a pedra fora removida da entrada. Correu ela ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, a quem Jesus amava, e lhes disse: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o colocaram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. Os dois correram juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. Abaixando-se, viu no chão os lençóis de linho, não entrou. Chegou Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, o lenço que cobria a cabeça de Jesus. O lenço não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Finalmente entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que ele ressuscitasse dos mortos. Então os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou chorando junto à entrada do sepulcro. Enquanto chorava, abaixou-se para olhar para dentro do sepulcro, e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se e viu Jesus ali em pé, mas não percebeu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando tratar-se do jardineiro, ela respondeu: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o irei buscar. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, pois ainda não voltei ao Pai.
mas vai ter com meus irmãos e dize-lhes: eu volto para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: vi o Senhor, e contou o que lhe dissera. Chegada a tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas do lugar onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, chegou Jesus, pôs-se no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos se alegraram ao verem o Senhor. Disse-lhe Jesus de novo: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Dizendo isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Se perdoardes os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoardes, não estarão perdoados. Ora, Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com eles quando apareceu Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser ali o dedo, e não puser a mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. 8 dias mais tarde estavam de novo os discípulos dentro de casa, e Tomé com eles. Embora as portas estivessem trancadas, Jesus chegou, apresentou-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Então disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, estende a tua mão e coloque-a no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus operou na presença de seus discípulos muitos outros sinais miraculosos, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Capítulo 21. Depois disso, Jesus se manifestou novamente aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: nós também vamos contigo. Saíram e entraram no barco, mas naquela noite nada apanharam. Logo pela manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. Então Jesus lhes disse: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Disse-lhes ele: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na. Então, e já não podiam tirar a rede por causa da quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois se havia despido, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos seguiram no barco, puxando a rede cheia de peixes, pois não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas, tendo por cima peixe e pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Simão Pedro entrou no barco, puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e semelhantemente o peixe. Era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, amas-me? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo.
Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Simão entristeceu-se por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: amas-me? E respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras mais moço, te vestia a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando fores velho, estenderás as mãos e outro te vestirás e te levará para onde não queres. Jesus disse isso significando com que tipo de morte havia ele de glorificar a Deus. Então lhe disse: segue-me. Pedro, voltando-se, viu que o seguia o discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se reclinara sobre o seu peito, e dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro, perguntou a Jesus: Senhor, e deste que será? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Segue-me tu. Então divulgou-se entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não disse que ele não morreria, mas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, estou certo de que nem ainda um mundo todo poderia conter os livros que seriam escritos. Queridos, nós encerramos aqui o capítulo de João, e nós vamos estar dando continuidade, nós vamos prosseguir através do livro de Atos amanhã, tá bom? O que eu quero dizer para vocês, lembre-se, João fala de crer, ele fala de Jesus, de cremos nele. Você vai ver a expressão de Cristo, e é muito interessante. Por quê? Porque os outros evangelhos, depois nós vamos estar passando por eles, você vai ver eles lidando mais com ensinos, eles lidando mais com coisas ali voltadas até a doutrinas da fé cristã. Jesus ali trazendo parábolas, ensinos em cima de parábolas. E o evangelho de João, nós vemos muito essa figura de Cristo sendo revelada a nós. Olha como ele termina o que nós acabamos de ler: se cada tantas coisas que Jesus fez, que não foram registrados aqui, se cada um desses, Jesus fez muitas outras coisas, se cada uma delas fosse escrita, estou certo de que no mundo todo não haveria como conter os livros de tudo que foi escrito. O que eles estão aqui falando? Como que ele está terminando a carta aqui, esse evangelho? Ele está dizendo assim, é ele. Nós estamos aqui de alguma forma sendo testemunha do que nós vimos, do que nós caminhamos com ele. Um versículo antes aqui, o 24, antes do 25, que encerra, diz: esse é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu. Ele está falando, João está dizendo, o que eu estou escrevendo aqui eu testifico, eu estive. Se nós olharmos ali, Jesus apareceu 3 vezes, Jesus se revelou a eles. Esses homens foram os propagadores, aqueles que foram trazendo, é ele, nós vimos. Vocês precisam crer, vocês precisam se achegar, vocês precisam buscar, ele é o Salvador. O Pai ali, através daquele sacrifício, expressou ali o juízo, a indignação contra o pecado, mas ele ressuscitou, nós vimos ele vivo. Então, queridos, que nós, eu creio que mais vezes você possa ter ali uma experiência, uma revelação da parte de Deus dentro desse livro. Tenha isso no seu coração. Isso é uma ferramenta que vai te ajudar quando você abrir ali a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Quero orar com vocês aqui. Nós estamos encerrando esse momento. Amanhã nós voltamos para um momento aí também de leitura aí, em nome de Jesus. Um abraço a todos, tá bom? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te glorificar, Senhor. Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador. Senhor Jesus, nós não buscamos
nenhum outro. Tu és a expressão exata, revelada de Deus a nós. Senhor, por isso nós queremos ser fascinados por Ti a cada dia. Que a grandeza da revelação do Senhor alcance o nosso íntimo, o nosso espírito, nos alimentando. Nós não buscamos nenhum outro, só Tu tens as palavras de vida eterna. Obrigado, Senhor, ilumina os nossos olhos, ilumina o nosso coração com a revelação da Tua palavra, para que possamos testificar e testemunhar quem Tu és, na revelação experimentada no nosso ser. Nós queremos Te louvar e Te glorificar. Abençoa a vida de cada um aqui, a vida de cada irmão. É a oração que nós fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe, queridos. Uma boa tarde a todos. Até logo mais, tá? Fiquem com Deus.